Em 90 anos, a batuta da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas esteve em boas mãos. Regentes carinhosos, cuidadosos, comprometidos em levar o melhor da música para a plateia. Estar à frente de uma orquestra como a Sinfônica de Campinas exige talento e também muito esforço, características reconhecidas pelo grande público. Uma tradição iniciada em 1929 com Salvador Bove, o primeiro regente da Sociedade Sinfônica Campineira, e que foi passada de mãos em mãos até hoje ao maestro Vitor Hugo Toro. É muito especial reger esta orquestra. Primeiro, pela sua história. Reger uma orquestra de 90 anos, reger a orquestra mais antiga do Brasil, ou uma das mais antigas, e também uma das mais antigas na América Latina, obviamente tem um senso de orgulho. Eu falo da Sinfônica com orgulho. É a minha orquestra, é a orquestra com a qual meus primeiros pensamentos musicais do dia vão aí, de como posso fazer minhas coisas melhor, como posso fazer melhor o trabalho com a orquestra. Os regentes certamente contribuem bastante, todos os regentes que eu conheci que trabalharam na orquestra contribuíram, cada qual da sua forma, pelo período que passou. Teve o maestro Salvador Bove, que foi o primeiro maestro da orquestra. Teve o maestro Luiz de Túlio e a família de Túlio, que fez um aporte fundamental na história sinfônica. Você não pode contar a história sinfônica sem mencionar a família de Túlio. João de Túlio era meu avô italiano, nascido na Itália, vindo para o Brasil. Eu sou filha do Mário de Túlio, que foi pianista, e sobrinha de Luiz de Túlio, violinista, e Pompeu de Túlio, violoncelista. Portanto, são 4 músicos na família, meu avô e 3 filhos. Eu acho que a gente tem que respeitar e valorizar muito a família de Túlio, a importância da família de Túlio nessa trajetória, que é quem traz, né, essa orquestra viva até esse momento da década de 70, né, traz já um ápice para essa orquestra sinfônica, mas ainda nessa formação, até por conta do contexto histórico, né? Numa formação de músicos que estão sobrevivendo por amor à arte e à música. O João de Túlio assumiu a regência até a morte dele em 1946. Quando ele morreu, o filho, Mário de Túlio, assumiu a regência até 1953, quando foi extinta a orquestra. Do último concerto eu me lembro, foi meu pai que regeu em 1953. Eu assisti e eu e a minha irmã mais velha, que já é falecida, nós entregamos flores para o Mário de Túlio, meu pai, né? E foi assim uma coisa emocionante para ele, para nós, porque nós sabíamos que era o último concerto. E assim, pelo que nós estamos vendo nesses programas antigos, eram também repertórios muito densos, muito... A gente fala, era uma orquestra que não era pública, não era, elas tinham repertórios bem complexos, enfim, né? Não era uma orquestra assim, amadora no sentido de que não fazia coisa simples, não fazia coisa simples, não. Então ela vem durante a história toda dela fazendo um trabalho bem complicado. E 5 anos depois, por volta de 1958, o Luiz de Túlio tinha muitos alunos de violino, muito. Ainda vivia aquela questão da orquestra sinfônica que havia sido extinta. Ele era o espala da orquestra, eu esqueci de falar isso. O Luiz de Túlio era o espala da Sociedade Sinfônica Campineira. Então, ele tinha aquilo na veia, sabe? Ele era um sonhador, ele queria uma nova orquestra. Ele juntou os alunos dele e formou o conjunto Jovens Violinistas de Campinas. Que ele era professor no nosso conservatório, ele fazia todo, na época, ele era dono de todos os violinos que saíam de Campinas, era ele que dava aula. E ele fazia uma verdadeira sociedade sob a batuta dele. Então ele começou uma orquestra amadora e dentro do conservatório. Antes ele tinha aulas em outro lugar. Aí quando
começaram a criar obstáculos para que ele trabalhasse lá. Ele veio pedir para mim se ele podia fazer os ensaios no conservatório. Então a gente abria de propósito, o conservatório não trabalhava à noite, eu abria de propósito para ele fazer os ensaios. E depois você vê ela se formando como um apoio da própria PUC, como uma orquestra universitária. Depois ela vem receber o apoio da prefeitura, e aí ela se torna uma orquestra municipal, e aí ela vem a ser reconhecida nessa municipalidade, mas ainda com músicos que eram 4 horas por um período muito curto de tempo registrado e salários baixos. Então eles tinham que ter um outro trabalho para poder sobreviver, e aí eles não podiam se dedicar à música. E no final a gente despertou até a atenção da Faculdade de Música da Unicamp, da PUC. E aí eles me procuraram se eles não poderiam entrar. Então nós ficamos sócios do Monsenhor Salim na questão de ajudar a orquestra. Então ficou o Monsenhor Salim dando toda a ajuda que ele podia também, e eu dando o espaço, a possibilidade dos ensaios, ajudando às vezes a comprar corda de violino. Era essa ajuda de infraestrutura, né? O prefeito Rui Novaes aceitou. Foi criada a Orquestra Sinfônica de Campinas por um decreto dele, Rui Novaes, com toda a assistência da secretária de Cultura, Jaci Milani. Ele criou a orquestra por um decreto de data de 31 de agosto de 1966. A Orquestra Sinfônica de Campinas existe desde essa data, e seu primeiro maestro foi o maestro Luiz de Túlio. O real criador daquela orquestra foi o maestro Luiz de Túlio. O que estava sendo feito era uma edificação mais sofisticada, mais que a orquestra merecia também isso. Até que finalmente a orquestra recebe o maestro Benito Juarez, que profissionaliza essa orquestra de trazer músicos de todo o Brasil, né, com concursos públicos. Essa orquestra passa a ser uma referência também fora de Campinas, a receber prêmios, a ter a participação de músicos, referências nacionais como Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, que é um outro momento de glória da orquestra. Acho que toda essa trajetória ela é realmente apaixonante da nossa orquestra aqui. Eu tô aqui há muito tempo. Eu comecei na orquestra quando o maestro Benito Juarez era titular da regência, e cada pessoa contribui de uma maneira para o desenvolvimento do trabalho. Então, cada maestro imprime as suas características, né? Dá uma marca para a orquestra. A orquestra toca como é o maestro, né? Assim, a tendência é essa. Teve o Benito Juarez como maestro, teve o Ailton Escobar, que foi um grande maestro que esteve por aqui, teve Cláudio Cruz, que agora é maestro da Orquestra Jovem do Estado, teve Ligia Amadillo, que foi uma maestrina que fez um momento muito bonito da história da orquestra, teve Parcival Módolo, que teve Roberto Tibirizá, teve a Carlos Fiorini, teve a Carl Martin, que nunca foi maestro titular oficial, foi o principal maestro convidado, pero foi muito importante na história da orquestra. E depois venho eu nessa história. Eu estou há já 8 anos com a orquestra. Após Benito Juarez, nesta história moderna da orquestra, eu sou maestro que ficou mais tempo. E eu gosto muito de dizer que não é só o fato que eu tenho ficado todo esse tempo, é que após tanto tempo de trabalhar juntos, ainda conseguimos trabalhar juntos. Ainda é interessante, ainda conseguimos fazer boas apresentações.
monumento túmulo em homenagem a Carlos Gomes está na Praça Bento Quirino, Marco Zero de Campinas, prova da importância de um dos maiores compositores de óperas das Américas para a cidade. Como não poderia deixar de ser, a figura de Carlos Gomes está presente na Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, que tem como um dos propósitos de sua existência manter viva a memória e principalmente a obra do grande maestro, uma questão de honra para todos os músicos. Carlos Gomes é um referente fundamental da cultura brasileira. Mas se para outras orquestras é importante tocar música de Carlos Gomes, para nós é uma questão de honra. É o que faz a Orquestra de Parma tocando a música de Verdi. É o que faz a Orquestra do Festival de Bayreuth tocando a música de Wagner. É uma responsabilidade que vai além de só interpretar a música. Ele tem apresentado sempre obras de Carlos Gomes, obras inéditas ou obras mais tradicionais, óperas, enfim, apesar de a gente não ter as condições técnicas de fazer ópera, não tem falta do poço da orquestra, mas ele tem tentado colocar esse Carlos Gomes no repertório, né? E não só em ópera, mas em todos os sentidos. Então acho que isso tem sido bastante importante, né? Que não se pode só falar de Carlos Gomes, o importante não é falar, o importante é tocar, né? E acho que isso tem sido feito nesse período, né? A orquestra tem que ser a embaixadora do Carlos Gomes, e não o Carlos Gomes, o embaixador da orquestra. Nós somos a orquestra que mais toca Carlos Gomes no Brasil, no mundo, obviamente. E é super importante que nós levemos a obra do Carlos Gomes para as pessoas, para os campineiros, para os brasileiros. Não é uma obra muito conhecida de todos, né? Então eu acho super importante. Além de ser campineiro, é um brasileiro, né? E eu acho que é o mais tocado, né? O mais conhecido de ópera, né? Então a gente tem que sempre levar o nome, né, do Carlos Gomes, tocar. Antes de entrar aqui na orquestra, obviamente que já conhecia o Carlos Gomes, né? Mas as outras orquestras do Brasil ele não é tão tocado, né? Isso é engraçado, né? Não é tão tocado. E quando eu vim pra cá, tocou muito, não só o Guarani, que é o mais famoso, né? Que é o segundo hino de Campinas, mas tocamos várias outras coisas, né? Outras óperas, né? Eu acho que essa influência é histórica, vem lá de trás. Eu tenho a impressão que nós só temos essa orquestra, com a importância que ela tem, fundada em 29, graças à memória de Carlos Gomes, né? Então, eu acho que ele é responsável por nós termos essa orquestra, né? Como você falou, é o maior compositor de ópera das Américas, né? Reconhecidamente, né? Viveu naquilo que era o centro mundial da ópera no período que era o Scala de Milão, tá? Convivendo com os maiores compositores de ópera da história daquele período. Claro, todo mundo tem ouvido falar de Carlos Gomes, o nome Carlos Gomes, especialmente em Campinas. No Brasil tem praças, tem escolas, tem teatros. Em Campinas tem estátua, é um nome fundamental da história. Pero sinceramente, ¿cuántas pessoas poderiam cantar uma melodia de Carlos Gomes? ¿Cuántos poderiam cantar uma área? Uma melodia só. Que não seja a fanfarria del começo del Guarani ou aqui a Modinha Quem Sabe, em Campinas, que nem todo mundo conhece fora de Campinas. Porque é através da música
que a gente entende por que Carlos Gomes foi importante. Senão, Carlos Gomes vira só uma referência nos livros, vira um nome, vira algo seco, vazio. E não podemos deixar essa acontecer, especialmente na cidade de Campinas. Nós temos um tesouro importante aqui que nós temos que cuidar e manter. A ópera, naquele período, ocupava um espaço na sociedade próximo ao que ocupa o cinema hoje. Era um entretenimento de larga escala, tanto na sua manifestação mais tradicional, quanto nas suas derivações, a opereta, né, o vaudeville, as manifestações um pouco mais populares de ópera. Tá? Mas isso era assim, o público se entretinha, fazia entretenimento na ópera, como hoje você vai ao cinema. Né? Então a gente poderia dizer que o Carlos Gomes, se fosse comparado ao que é o nosso período, ele seria algo como um Spielberg em Hollywood, entendeu? Um grande diretor, né, na central maior daquela arte que ele faz. Mas sim, sempre soube da orquestra, sim, principalmente por Carlos Gomes, né? A cidade de Carlos Gomes. Eles tocam Carlos Gomes mais que qualquer orquestra do Brasil. E para uma cantora, Carlos Gomes é muito importante, né? Porque é o compositor que mais fez ópera. E, bom, para mim é um privilégio estar aqui. Um compositor, um músico campineiro de uma expressão internacional, né? Foi o grande compositor de ópera do Brasil. Para nós valorizamos muito isso e nós gostamos de fazer Carlos Gomes. Desde que eu me entendo assim de ter entrado na orquestra, a gente sempre executou muito Carlos Gomes. Praticamente quase que o ano todo, sempre uma peça de Carlos Gomes contemplava o programa da Sinfônica. E eu achava isso muito importante, sabe? E tomara que isso aconteça sempre, né? Porque a gente tem que divulgar muito o trabalho de Carlos Gomes lá fora, né? Pela importância que ele teve, né? O que eu dizia, se para outra orquestra é importante, para nós é muito mais do que importante. Faz parte fundamental das nossas temporadas. Porque temos que manter viva o motivo pelo qual esse compositor foi importante. Se não, é só uma referência nos livros. É só um par de palavras que vão ser esquecidas no futuro e não podemos permitir que isso aconteça. Ao longo dos seus 90 anos, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas participou ativamente da cultura da cidade, mas também do Brasil. Apresentações históricas, como aqui no Teatro de Arena do Centro de Convivência ou no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, em campanha pelas Diretas Já, marcam a importância desse conjunto orquestral para o país. O reconhecimento veio com o tombamento da orquestra como patrimônio imaterial da cidade, um orgulho para todos os campineiros. Nós somos uma das primeiras cidades a ter uma lei de patrimônio material. Nós começamos a fazer os primeiros registros, então há 2 anos o Condepac vem trabalhando nos registros de patrimônio material e nos foi feito o pedido, né, de que fosse aberto um processo de patrimônio material para a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Ele foi aberto e foi depois julgado por unanimidade, né? E a gente tem o reconhecimento da Sinfônica como uma referência cultural no município, como algo que em 2 situações que ela foi ameaçada, a população gritou: esse é um patrimônio nosso, né? A orquestra é nossa. Então acho que essa é uma característica pulsante mesmo da orquestra, no sentido de compreendê-la como um patrimônio, e dentro do conceito do patrimônio material, ela foi registrada no livro das formas de expressão, que é onde a música ocupa esse espaço dentro da ideia de patrimônio. Há um carinho pela orquestra na cidade, né, que foi agora reconhecido então. Né? Porque que é o registro de patrimônio material? É você dizer que um bem, né, que a cidade tem, que não é um bem material, não é um edifício, não é uma casa, né, não é uma igreja, né, não é um imóvel,
ele é um patrimônio imaterial, né? Então, por exemplo, nós temos aqui registro de patrimônio imaterial da Folia de Reis, da capoeira, de brincadeiras infantis, são os primeiros registros que a gente tem. E a orquestra foi reconhecida como um desses patrimônios imateriais, apesar dela se materializar naqueles que a compõem, na música que ela executa, mas ela, enquanto instituição, é um patrimônio imaterial de Campinas. A orquestra é um serviço, no fundo, a orquestra é um serviço que a Prefeitura Municipal de Campinas dá a seus cidadãos e que é pago pelos impostos que pagam os próprios cidadãos, assim como dar hospitais, assim como ter praças, assim como arrumar as ruas, assim como ter iluminação. É um serviço que a Prefeitura dá aos cidadãos. E isso é fundamental, porque isso quer dizer que a orquestra é dos cidadãos, a orquestra é dos campineiros. Eu acho muito bacana, né, de perceberem que para a cultura e educação de um povo precisa manter as tradições e não só manter, envolver toda a população nessa tradição. Para mim, ser músico é um dom de Deus. E eu acho que o privilégio de ser músico é você poder trabalhar com aquilo que ama. E tocar na Sinfônica, para mim, sempre foi assim um desejo, porque eu vim para Campinas com 18 anos para fazer Unicamp e no terceiro ano de faculdade eu entrei aqui na orquestra. E era uma coisa muito grandiosa e eu acho que ainda é para mim. Música, principalmente músico de orquestra, é uma coisa que você escolhe quando é criança. A criancinha começa a estudar. Então você vai vivendo isso. E com o tempo, já aconteceu várias vezes eu estar sentado na orquestra tocando num concerto e não consegui explicar para mim mesmo como eu vim parar aqui. Olha que coisa linda, eu estou numa orquestra, um som tremendo, as coisas funcionando e você fala, caramba, eu estou na Sinfônica de Campinas. A Sinfônica, cada concerto dela é um momento diferente, mas eu posso enumerar algumas assim. Por exemplo, na década de 70, a Sinfônica de Campinas se apresentou num circo. Naquela época o Circo Irmãos Almeida era muito popular na cidade e a Sinfônica se apresentou nesse circo. Então foi também uma coisa tão diferente. Então você vê, ela se apresentou até em estacionamento de supermercado, ela apresentou-se em colégios aqui em Campinas. Então foram assim muitos locais e apresentações muito diferentes. Um momento que me marca muito, na verdade foram vários momentos, foi os concertos do Centro de Convivência Cultural, quando funcionava o Teatro de Arena. Realmente era tanta gente que parava todo o trânsito ao redor e não tinha lugar para estacionar carro, de tanta gente que participava dos concertos, assim, sabe? É muito interessante durante a trajetória da orquestra de ver como ela estava sintonizada com os acontecimentos da sociedade. Então, a Orquestra Sinfônica foi muito importante na campanha das Diretas Já, mas não só naquele concerto que acontece no Vale do Anhangabaú, que é um concerto referência, mas essa história começa aqui, no Teatro de Arena. A primeira vez que a orquestra fala dessa campanha da Direta Já começa aqui no Largo do Rosário, depois no Teatro de Arena e a terceira apresentação que reúne 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú. Então é um momento realmente que os músicos contam com muita emoção, que eles desceram do ônibus e olharam assim, uau, quanta gente! E a população ia abrindo caminho para eles passarem com os instrumentos até chegarem ao lugar do concerto no Anhangabaú. Então é um momento de muita emoção da orquestra. Acho que quando nós nos apresentamos no Teatro de Arena, foi na década de 80, na época das Diretas Já, o pessoal cantando junto, dançando, aquela música, vem, vamos embora, todo mundo dançando, e tocamos bolero de Ravel. Então, isso, acho que esses concertos que reúnem um grande público, como nós fizemos no Taquaral várias vezes, quando a gente vê aquela multidão, isso é maravilhoso.
E saber que a gente é só um ali no meio, mas que a gente está fazendo a diferença, vendo o público falando, é a Sinfônica de Campinas, porque aí não sou eu, é a Sinfônica. Isso é maravilhoso. Uma das coisas também que me tocou muito foi quando nós fizemos a ópera completa do Carlos Gomes, do Guarani, que nós apresentamos em Belém do Pará, na época, que foi a terra onde o Carlos Gomes morreu, né? E viveu nos seus últimos tempos. E foi fantástica essa experiência, assim, de montar a ópera completa, sabe? Com a Nisa de Castro Tanque cantando, né? Que é a solista de Campineira. A gente, né, teve esse privilégio de acompanhá-la lá em São Paulo, nas diretas também, nos teatros aqui em Campinas, no Largo do Rosário. Então a Sinfônica se apresentou em muitos locais, então, até lá em Belém do Pará, nós fomos lá no Teatro da Paz, foi feito 2 concertos lá com a Sinfônica. Então foram assim, muito diferentes, sabe, assim, que a gente pôde estar presente. Nós somos um gosto adquirido, nós somos um gosto que a gente com o tempo aprende a desfrutar. Eu gosto de brincar que nós somos que nem academia. Academia é uma coisa que ao princípio ninguém gosta de ir, porque acha que vai ser cansativo, porque vai ser um esforço, porque talvez nem vai desfrutar tanto. Mesmo que fazer esporte seja uma coisa importante, seja uma coisa que te faz bem para o organismo, que ao longo prazo melhora a tua vida, assim como o trabalho que nós fazemos melhora a vida das pessoas. E se você se dá a oportunidade e você vem e faz uma rotina, você descobre uma coisa que até vira uma adicção. Eu tento pegar o público, a expressão do público e o conjunto da orquestra também. Acho que tem vários ângulos que você pode enfocar. E eu, como sendo fotógrafo oficial, você tem a oportunidade de se locomover durante o concerto. Você pode vir para vários lugares, atrás do maestro, na frente do maestro. Então você tem esse privilégio e acaba dando muitas fotos muito bonitas, e a gente conseguiu fazer esse trabalho. O clássico a gente tem que pensar uma coisa que dura, sabe? Que atravessa épocas, atravessa governos, desgovernos, não interessa, sabe? Aquilo a humanidade votou, isso é bom, e isso permanece, isso vai permanecer. Às vezes você se dá conta de maravilhas que já existiam muito antes de você nascer e que vai permanecer quando você morrer. Vão se escutar Bach, daqui 1000 anos estarão escutando Bach. Então isso só se torna o ouro, a questão do ouro, a relação com o ouro. Já estava quando nós chegamos, vai continuar quando nós partirmos. A gente está numa escola de música, as crianças se interessam por música. Hoje mesmo está tendo um concerto didático da Sinfônica, em escola particular também, que é importante todas as crianças, não só as de periferia ou as mais pobres, terem incentivo para estudar, todos têm que ter, porque o futuro vão vir dessas crianças todas, né? Ou elas vão tocar, ou elas vão assistir, ou elas vão patrocinar. Alguma coisa elas vão ter de participação, né? Para que continue andando isso, né? É um momento de celebração muito significativo para a orquestra e também para a cidade. Se a gente vislumbrar todo esse portfólio que hoje a orquestra acumula, que também nos traz motivos de celebração neste momento presente, mas também a responsabilidade de que possa ser objetivado um futuro assegurando a continuação da existência da orquestra. Todo mundo ama a orquestra, todo mundo teve o seu momento feliz ali, teve um momento que viu seus filhos participarem ou no coral da PUC ou no coral da Unicamp, viram os alunos do conservatório tocarem com essa orquestra, viram que lá
a maioria, tem muita gente que foi aluno do conservatório e hoje era músico dessa orquestra. Quer dizer, não teria sido possível nada se não fosse essa união de todas as pessoas. A gente tem que pensar também nas coisas do espírito, né? Não só nas coisas materiais. Nós também precisamos, né, das coisas do espírito para poder sobreviver e para poder, né, ter uma vida melhor. Que ela é um dos nossos orgulhos e também um símbolo da cidade em relação à própria música brasileira. Trabalhamos, insisto, com a qualidade de vida das pessoas. Não há que esquecer que a música, como atividade, claro, nunca arrumou emprego para ninguém, nunca solucionou uma guerra, nunca evitou um grande conflito econômico, nunca definiu uma grande situação. A música não pode mudar a história, mas pode mudar pessoas, pode fazer elas mais nobres, mais civilizadas, mais cultivadas, melhores pessoas. E melhores pessoas certamente criarão um mundo melhor. Essa é a nossa orquestra e ela é bem-vinda, mesmo que tenha que passar por outros pedaços difíceis.